Meus queridos amigos visitantes, o texto da Palavra de Deus para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção está no Evangelho de João, o quarto dos Evangelhos. Eu abrirei no capítulo de número 8 e lerei o versículo de número 12. Abra comigo em João, capítulo 8, versículo de número 12, estas palavras. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é a respeito da conversão. Ser salvo é sair das trevas para a luz. E esta é a representação clara aqui. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são tão poderosas, queridos amigos, são tão belas. Aqui está um daqueles textos onde o Salvador se compara com algo. E aqui está um daqueles textos onde ele declara a sua divindade. Eu sou. No versículo 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, isto é, que eu sou Deus, morrereis em vossos pecados. Aqui está o Criador de todas as coisas, em sua humanidade, diante de uma multidão de pessoas no templo, revelando a sua obra, a sua missão e chamando pessoas a irem a Ele. Ele é, diz a palavra de Deus, a luz que ilumina toda pessoa que se aproxima de Deus por meio dele. Bem, palavras do Senhor Jesus Cristo que foram proferidas em uma festa muito grande em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. No capítulo 7, no versículo 2, nós lemos que estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Lá em Levítico, capítulo 22, 23, nós lemos a respeito desta festa, uma festa dada por Deus ao seu povo. Se você abrir comigo brevemente em Levítico, capítulo de número 23, no versículo 33, estas palavras: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, e então no versículo 40, E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aqui está um comando, uma lei dada por Deus, através de Moisés, à nação de Israel. E séculos se passam de Levítico até o Evangelho de João. E aqui está aquela nação celebrando. É uma das 3 principais festas dos judeus. E o Senhor, ele se dirige para Jerusalém, o centro, a capital daquela nação, onde estava o templo, e ali seria celebrado aquela festa. E ele se junta a estas pessoas. E nós lemos no versículo 1 e 2 do capítulo 8 que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Esse é o contexto. Em Jerusalém, dentro do templo, naquele dia da grande festa dos tabernáculos. Provavelmente ele estava sentado no chamado Pátio das Mulheres. Este é o segundo templo construído por Neemias. No período do rei Herodes, ele estendeu o terreno do templo, não o templo, mas ele criou alpendres e paredes e muros. E ali está o alpendre, o espaço chamado, dedicado às mulheres. Havia o pátio, o alpendre dos gentios, pessoas de outras nações só poderiam estar naquele lugar, não poderiam entrar mais além, era só para judeus. E aqui estava um pátio separado, chamado de Pátio das Mulheres. E ali haviam os gasofilaços, aquelas imensas caixas, madeira ou metal, na verdade, onde o povo de Deus trazia suas ofertas para o sustento do templo e da obra do Senhor. E era um lugar público e havia sempre muita gente. Nos evangelhos nós vemos certos incidentes acontecendo neste Pátio das Mulheres. Por exemplo, é ali que aquela mulher deu toda a sua substância ao Senhor, tudo que tinha. É ali que os fariseus derramavam no gasofilaço que lhes sobejavam. E é aqui também, neste lugar, que o Senhor declara estas palavras. É nesse pátio, então. Naquele pátio, além dos gasofiláceos, diante do templo,
estavam dois imensos candelabros. Você sabe o que é um candelabro, não é a sustentação para velas, para luz, mas não eram pequenos, eles eram imensos. Eram as lamparinas do pátio, eles iluminavam toda aquela área. Haviam tanques de azeite conectado a eles, havia um sistema de canalização para onde o azeite passava para alimentar os candelabros e era iluminado como uma grande vela ali, aberto no pátio, e aquela multidão se encontrava naquele lugar. Grandes lamparinas para iluminar o pátio. E isso acontecia em particular nesta festa dos tabernáculos. E é claro, havia muitas outras luzes espalhadas por Jerusalém, porque era o momento de recapitular, de recordar a libertação do povo. E naquele período, o comando era esse: todos os judeus e também os estrangeiros que se encontrassem em Israel deveriam buscar folhas, imagine folhas de palmeiras e de outras árvores, e construir pequeninas cabanas, estarem ali dentro por algum tempo, para recordar que eles foram peregrinos no Egito, melhor, do Egito para Canaã, por 40 anos vivendo em cabanas. E o significado disso é que eles deveriam sempre trazer à memória o fato de que, se eles estavam ali naquela terra, foi Deus que os libertou e os trouxe até lá. E é neste contexto da festa dos tabernáculos, aqui neste pano de fundo no templo, sentado provavelmente debaixo dessas grandes, imensas luzes, que o Senhor Jesus Cristo se dirige à multidão neste local e declara estas palavras tão belas do versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. O Senhor se compara aqui à luz do sol, esta luz clara. Em outros momentos ele se compara a outras coisas. Ele toma certos elementos que representam a sua missão, o seu caráter. Ele se compara, no Evangelho de João, a uma porta. Ele diz: eu sou a porta. Isto é, a porta que conduz uma pessoa ao céu. Se alguém deseja conhecer a Deus, um lugar no céu, é por meio de Jesus Cristo que nós vamos ao Pai. Em outro contexto, ele se compara a um pão. Ele diz: eu sou o pão do céu. Em outro momento, ele diz: eu sou a água da vida. Quem beber de mim, isto é, quem buscar em mim o sentido para a vida, o perdão, a reconciliação com Deus, terá como que uma fonte de água viva jorrando de alegria, de paz em seu interior. Ele se compara ao caminho. Eu sou o caminho para Deus. Ele diz ser a verdade, ele diz ser a vida. Ele também se compara a um pastor e aqueles que o seguem como suas ovelhas, o sumo pastor. E todas essas figuras, todos esses emblemas representam o caráter, a obra do Senhor Jesus Cristo. E foram ditas, é claro, para o nosso benefício. E aqui está, creio eu, uma das mais belas comparações que o Senhor Jesus Cristo faz de si mesmo, quando ele diz: falou-lhes, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. E o que ele está fazendo aqui é chamando a nossa atenção para nós pensarmos por um momento sobre a luz. Todos nós sabemos o que é luz, não esta luz clara que irradia do sol e mesmo das lâmpadas aqui diante de nós. É uma figura muito apropriada. Um feixe de luz, queridos amigos, é a matéria mais pura que existe no universo. Tudo é matéria, não é? Que podemos tocar aqui. A luz também é um conjunto ali de fótons que se movimentam em ondas, né, em todas as direções. Mas no universo, na criação, luz é o que há de mais puro, sem mistura, se eu posso colocar nesses termos. Um feixe de luz, se você lança ele contra um vidro escuro, ele atravessará esse vidro e sairá do outro lado com a mesma pureza com que ele passou por ali. E que figura apropriada para o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Esse é o Salvador, ele é o Filho de Deus, sem pecado, sem mancha, sem falha. Por isso, ele pôde oferecer a si mesmo para morrer como um sacrifício aceitável a Deus. Ele é a luz do mundo, assim como ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas essas representações falam sobre a glória de nosso Salvador. Sem pecado, nunca uma palavra torpe saiu dos seus lábios. Queridos irmãos e amigos, quando o Senhor Jesus Cristo falava, mesmo a sua ira santa era uma ira sem pecado. Ninguém poderia olhar para o Senhor ou os discípulos depois de alguns anos pensar sobre o Senhor e conseguir lembrar qualquer momento em que ele tenha tropeçado numa pedra e praguejado, murmurado ou reclamando. Nunca uma palavra torta saiu de sua boca. Ele é a luz.
sem pecado, sem mancha. Um dia ele disse: quem me convence de pecado, isto é, quem pode apresentar um pecado em mim? Ele nasceu neste mundo como Filho de Deus, ele nasceu sem pecado. Ele veio para salvar, ele veio para oferecer-se a Deus no lugar de pecadores, e para isso ele deveria viver uma vida reta, justa, sem pecado diante de Deus. E luz representa apropriadamente o nosso Salvador. Quem pode ser comparado com o Senhor Jesus Cristo, Salvador? Muitos tentam ilamear o seu nome e reputação, criando histórias a respeito dele, não é? Descobrindo supostos livros e novos evangelhos com histórias a respeito da vida privada, oculta, particular do Senhor Jesus Cristo. Realmente, esse é o objetivo de Satanás. Mas, queridos amigos, luz é sinônimo de verdade. A luz é quem revela as coisas que estavam escuras, que estavam no oculto. Jesus é a luz do mundo, porque ele é a verdade enviada de Deus a este mundo para nos informar quem é o Pai, qual é o caminho de salvação. Se você e eu estivéssemos aqui neste mundo por conta da nossa capacidade para descobrir o caminho para Deus, este mundo seria ainda completamente trevas. Ele veio revelar o Pai, ele veio revelar o caminho de salvação, ele é a luz que ilumina. Em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E luz, queridos amigos, é um símbolo da eternidade. Lá em João capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 9, nós lemos essas palavras, João 1 e 9, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo de número 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Símbolo da eternidade. É muito apropriado, então, a comparação que o Senhor Jesus faz de si mesmo com a luz. A luz é algo realmente maravilhoso, e todos os símbolos do Novo Testamento apontados para o Senhor Jesus Cristo nos diz algo sobre ele. Agora, o que a luz faz? Bem, ela faz muitas coisas, mas, sobretudo, como mencionei, ela revela coisas ocultas. Sempre tenho usado essa ilustração porque é algo que percebi há muito tempo atrás como criança, não é? Uma lamparina de vidro comprada, tipo de arte déco dos anos 30, anos 20, alaranjada com metal, muito bonito, parecia perfeita, parecia intacta, mas logo que foi acesa luz naquela lamparina a gás, você viu todas as rachaduras dela em todos os lados. A luz quem revelou isso. É isso que a luz faz, queridos amigos. Ela revela, ela mostra. Quando Deus brilha pela primeira vez na nossa consciência, o que ele faz primeiramente é iluminar a consciência. Em outras palavras, ele aperta o interruptor da consciência e, de repente, nós percebemos que somos pecadores. É muito difícil para um ser humano aceitar isso. Nós simplesmente não aceitamos. Se alguém viesse a mim no passado e dissesse: você é um grande pecador, eu ficaria irado. Eu não reconheceria isso, e talvez você também não. Nós não reconhecemos os nossos pecados porque nós os cometemos e enterramos eles debaixo do carpete do esquecimento. Ou nós os diminuímos até eles desaparecerem, mas eles estão todos ali em nosso coração e nossa mente. E a primeira ação de Deus na alma de uma pessoa é colocar um espelho diante da pessoa, é acender a luz, e ali nós vemos o estado de nossa alma, quanta podridão há dentro de nós, e quantos crimes, e quantas coisas absurdas são alimentadas ali, e quantos históricos de pecados longe, longe, longe do Senhor. A luz revela, a luz faz isso. Toda pessoa que um dia foi salva irá testemunhar disso. Houve um momento em minha vida quando eu parei e comecei a me perguntar: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu sou um pecador tão terrível? Por que essa maldade dentro de mim? Ele não percebia isso antes, ela não percebia isso. Porque eu sou uma pessoa tão manchada, tão corrupta, eu não percebia isso antes, até que Deus acende esta luz, ilumina a minha consciência e me faz entender estas coisas. Sem isto, queridos amigos, nós nunca perceberíamos a nossa necessidade de perdão, de reconciliação com o nosso Deus. Nós normalmente imaginamos que diante de Deus nós somos pessoas
que até certo ponto agradam a Deus. Pelo menos nós tentamos não desagradá-lo, mas quando esta luz é acesa em nossa consciência, quando Deus age pela primeira vez na mente de uma pessoa, então Ele nos faz ver o estado de nosso coração, o estado da nossa essência, da nossa alma diante dEle. E nós percebemos, não é, com horror, o estado do coração, quanto orgulho há ali dentro. Queridos amigos, é muito, muito difícil para uma pessoa encarar e perceber em si mesmo o seu orgulho. Estava dirigindo há um tempo atrás, passando por uma rua muito estreita, onde os carros estacionavam na rua e só havia espaço para o carro passar, um de cada vez e mais ninguém. E ali na frente, um determinado senhor dirigindo, parou o carro, abriu a porta, saiu, com a porta aberta, começou a conversar com alguém no andar de cima. Eu atrás e a fila se acumulando de carro. E todo mundo buzinando, e a pessoa olhando, não se interessando. Vou terminar o que estou fazendo aqui, depois eu vou. Mais ou menos essa impressão. Você percebe o quão orgulhosos, egoístas, mesquinhos nós somos? Nós não percebemos essas coisas. Nós não vemos isso, até que Deus toque em nossa consciência. E de repente nós começamos a lembrar as coisas que fizemos, falamos ou deixamos de fazer. E de repente vem este senso: eu sou um grande pecador. Eu sou uma pessoa tão horrível. Oh, queridos amigos, é somente através da palavra de Cristo, é somente por esta verdade que nós somos iluminados e então levados a Deus por meio de Cristo para o perdão, para a salvação. Nós, normalmente, e essa é uma das características mais singulares do ser humano, nós nos enganamos. É o problema do auto-engano. Porque nós sempre vemos as coisas da maneira como nós desejamos e não da maneira como elas realmente são. Você já percebeu isso? É a luz quem revela estas coisas. É a palavra de Deus, a verdade, que mostra realmente o que são as coisas. Então nós vemos também quanta impureza há dentro de nós. E o interesse que nós temos em coisas torpes, em coisas sujas. E de repente nós começamos a perceber o estrago que a rebelião causou dentro de nós. É como alguém que fuma por muitos anos, passa aí 10 anos sem fumar e por alguma razão faz aí um raio-x do pulmão e percebe-se que ainda há muita coisa ali, não é? A luz do raio-x iluminou. Quando a luz da verdade, da palavra de Deus ilumina a nossa mente, então nós paramos de nos justificar e justificar os nossos pecados. E não há mais aquela coisa: eu vou buscar a Deus, mas amanhã ou depois. Nós nos tornamos urgente em nossa busca. É a luz quem faz isto é, a verdade da palavra de Deus. Quando Deus, então, em sua misericórdia, abre os nossos olhos pela sua palavra, a consciência nos acusa que nós somos pecadores diante de Deus. E nós dizemos: eu roubei a minha vida e eu não posso mais voltar atrás. Eu cometi tantos pecados contra o meu Criador, eu não posso mais recuperar o tempo, pagar por estas coisas, eu fiz tanto mal. E eu entendo que eu não tenho um lugar no céu e eu não mereço um lugar no céu. Oh, queridos amigos, ter os olhos abertos pela palavra de Deus. É triste, não é? Quando nós vemos estas coisas, a primeira impressão é amargura, é tristeza, é um desejo de não pensar, de colocar para o lado. Mas é isso que nos leva ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Luz, a verdade. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas veja, ele não diz somente eu sou a luz, mas eu sou a luz do mundo. Para todo mundo, para todas as culturas e nações, não somente para os judeus, mas para todas as pessoas. O Salvador do mundo, ali naquela cruz, quando por fim ele termina a sua vida terrena, ele se entrega voluntariamente. Até aqui não era a hora, eles não podiam prender o Salvador, não havia chegado a sua hora. Mas quando a sua hora de concluir a sua missão chegou, e ele se entrega para ser humilhado, desprezado, lançado fora da presença dos líderes, ali naquela cruz, como Salvador, ele ilumina todo o mundo. O seu sangue precioso derramado, os seus méritos, a justificação de pecadores, ali, queridos amigos, é para todas as culturas. Ele é a luz que ilumina todo o mundo.
Ele veio para salvar pecadores de todas as culturas, de todos os tipos, de todas as nações. Na cruz, ali está o centro da história do universo, quando ele entrega a sua vida para morrer pagando no lugar de pecadores, para ressuscitar novamente. Veja o poder dessas palavras. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ele segue dizendo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você entende isso, não é? Ele está fazendo uma comparação. Nós fazemos isso o tempo todo, não é? Nós usamos termos, palavras, ideias comparativas, não são símiles, semelhanças, são paralelismos, paralelos em comparação, e todos ali entenderam isso. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que sem ele nós permanecemos em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Bem, o que é andar em trevas? Você já andou no escuro denso? Eu já andei no interior do Tocantins, bem lá no meio do sertão mesmo, onde não tinha luz nenhuma, absolutamente nada, e o escuro era tão denso, tão forte, que parece que você conseguia pegar, você não via nada. E qualquer vagalume brilhando lá na frente era um luzeiro imenso. Andar no escuro, você sabe o que é isso? Não estar em casa e a luz acabar e sair tropeçando e não encontrar nada diante de você. Já lhe aconteceu? Está no escuro, numa rua talvez. Imagine você voltando para casa à noite, numa rua difícil, e a luz acaba. O que acontece? Bem, se uma pessoa anda no escuro, ela não tem certeza de nada. Ela não sabe o que está diante dela. Se uma pessoa anda no escuro, ela não consegue apreciar as coisas que estão em volta dela. Absolutamente nada. Ela não consegue apreciar a natureza, nem os objetos que estão ali, nem ver nada de valioso. Por quê? Porque é a luz quem revela a forma, a cor, o tamanho das coisas. Neste exato momento aqui, que nós estamos vendo é o reflexo da luz. Ela incide sobre os objetos e retorna à nossa retina. Ela revela. Se a luz é desligada, nós não vemos nada, assim a visão não está aqui. É a luz quem traz a informação. Como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso entender quem é Deus e o que é o ser humano? Não está em mim a capacidade pessoal de alcançar isso. Deus precisou enviar a luz, enviar o seu Filho. Se dependesse de mim, eu sempre pensaria, eu devo me fazer o melhor, me esforçar, ser uma pessoa religiosa e Deus vai me aceitar. Eu nunca teria percebido que há algo de errado lá no íntimo, no coração. Mas quando Ele enviou a sua palavra, e a palavra de Deus me diz que todo aquele que peca é escravo do pecado, então eu passo a entender que eu sou escravo do pecado. Eu preciso de liberdade, salvação, libertação em Cristo Jesus. Você percebe o que a luz faz? Ela revela. Espiritualmente, quando você está em trevas, isto é, longe do conhecimento da verdade, longe de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, bem, você não encara as coisas como elas realmente são. A escuridão não permite isso. Você não encara o fato de que você possui uma alma eterna e logo você estará na presença do teu Criador. Você não encara o fato da fragilidade da vida. Quão frágil é a vida. Um pequeno vírus pode nos derrubar, uma bala perdida. Nós estamos aqui presos a este mundo, não é? Respirando, e no momento que essa torneira é fechada, nós partimos. Antes de conhecermos a verdade, nós não percebemos com clareza estas coisas. O que é a vida, porque nós estamos aqui, porque será que há algum propósito, como buscar a Deus, como encontrá-lo, o engano do pecado, o estrago que ele já fez na nossa consciência. Ninguém nos convence dessas coisas, simplesmente ninguém. Se você está no escuro, você está limitado em tua ação. Tudo que você pode fazer é tatear nos objetos, procurando um foco de luz, a porta. Você está limitado em tua ação, não é verdade? Há inúmeras coisas que você não pode fazer. Você pode ficar sentado ali esperando a eletricidade voltar, ou tentando ouvir o ruído das coisas e adivinhar o que é isso, é um rato, uma barata, é um grilo, alguma coisa está acontecendo e ficar imaginando, não é? O escuro, a falta de luz não te permite compreender o que está acontecendo ao teu redor. Queridos amigos, é isso que Cristo está dizendo. Sem Ele, sem Jesus Cristo, sem o seu Evangelho, nós simplesmente estamos limitados em nossa compreensão sobre a vida e sobre nós mesmos.
você sem Jesus não encontrará o caminho que conduz a Deus. E tudo que você fará é ir tateando por meio de ritos, cerimônias, crendices. Eu tento aqui, não me ajuda, eu vou para lá, eu venho para cá, eu meio que procuro uma luz no escuro. Sem a pessoa de Jesus Cristo, você nunca encontrará, eu nunca encontrarei o caminho que conduz a Deus. Ele é a luz que ilumina o caminho e Ele também é este caminho. Sem Cristo, em Sua palavra, você nunca terá as respostas àquelas grandes perguntas da vida. Aquela que você faz ali de vez em quando está lavando a roupa, fritando um ovo e pergunta: por que a gente nasce? Por que nós estamos aqui? O que é a vida? Você nunca encontrará uma resposta. Porque essa contradição no ser humano, que ele consegue fazer algumas coisas boas e belas, mas este mesmo ser humano consegue matar, destruir, esfacelar. O que há de errado com o ser humano, que ele consegue entrar num relacionamento de amizade e apreciar uma pessoa e depois tentar destruir a pessoa? Você nunca entenderá a resposta, porque a Bíblia é quem revela isso. E a Bíblia diz que a razão por trás dessas contradições ou paradoxos é o fato de que nós somos pecadores. E o pecado nos leva para longe de Deus, para uma vida egoísta. O pecado destrói todas as coisas. É o orgulho que está dentro de nós. O orgulho que é um câncer, não é? Em todos os relacionamentos. Mas nós não aceitamos isso. Orgulhoso, eu não. Mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, então nós temos realismo espiritual. Bem, sem Cristo, você não entenderá o mundo em volta, você não terá acesso a Deus. Ele é a luz, Ele é o caminho que conduz a Deus. E pense comigo, se uma pessoa anda no escuro, ela está em grande perigo. Mencionei há pouco tempo, não é? A luz apaga numa determinada estrada, você está em certos perigos. Um buraco no caminho, ladrão, que tipo de animal vem na tua direção, dependendo de onde você está. Você se engana na direção em que você está indo, você está tremendamente limitado no escuro. E se você ainda não buscou Jesus Cristo como revelado na Bíblia, Ele que é a luz do mundo, a luz enviada por Deus a este mundo, então eu devo te advertir, você se encontra em grande perigo espiritual. Você se encontra no perigo de ser enganado espiritualmente, enganado religiosamente, enganado por Satanás. Satanás é o criador de religiões, sabia disso? Ele cria religiões como um caçador de passarinho faz arapucas. Se há pessoas que são místicas, ele cria uma religião mística que irá prender a pessoa nos tambores, no esoterismo. Se você é uma pessoa racional, ele cria alguma outra chamada racionalismo, o que quer que seja. Se você é uma pessoa inclinada a imaginar que Deus irá aceitar tuas boas obras e não os méritos de Jesus, ele te dá uma religião cheia de obras e degraus para que você suba e alcance. Ele cria estas coisas. Sem o Senhor Jesus Cristo, nós estamos perdidos, queridos amigos. Nós estamos longe, longe, longe de Deus, enganados pelo pecado, andando na beira de um precipício espiritual sem perceber, e de fato logo você cairá nele, porque a morte é isso, é entrar na presença de Deus, entrar na presença de um Deus que eu nunca conheci de verdade, entrar na presença de Deus cheio de crendices falsas, erradas, que não está de acordo com a palavra de Deus. Será um choque naquele dia. Será quando a luz se acende, não é? Na presença de Deus para ser julgado, e toda a mentira que eu criei e construí dentro de mim mesmo para viver da minha maneira em meus pecados, o Deus que eu criei para mim mesmo, de repente ele evapora. Eu estou na presença do Criador. Quão importante é entender essas coisas enquanto nós estamos aqui. Onde nós vamos buscar isso? Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você anda no escuro, você não sabe o que está vindo em tua direção. Uma vez eu bati testa com uma pessoa numa rua escura. Aconteceu contigo bater a cara no muro, alguma coisa assim? Se você está indo num caminho escuro, você não sabe o que está vindo em tua direção ou em que direção você segue. Mas eu devo lhe dizer, porque a Bíblia diz, você está indo em direção da condenação e do inferno.
A Bíblia diz que o salário, a paga, o prêmio final de uma vida em pecados é a morte. Está aqui, a Bíblia revela isso. Mas ela revela algo mais, querido amigo, além disso. Ela revela que o presente, a misericórdia, a dádiva de Deus é a vida eterna através de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a luz. Ele é o caminho que aponta, que conduz a Deus, e eu devo entrar neste caminho, a luz do mundo. Bem, se você anda em trevas, isto é, sem Jesus Cristo, você virá viver uma vida sob o estigma do medo, da preocupação, medo da morte. É um medo muito grande. Eu tenho conhecido pessoas que têm tamanho medo da morte, que elas se cercam de todos os cuidados possíveis para impedir que a morte chegue. Você estará debaixo do estigma da decepção, medo de decepções. Eu não sei se é o caso ou não, talvez não dê certo, eu vou ser traído, eu não sei se eu entro nesse contrato ou não, talvez não dê certo, eu não quero fazer isso, aquilo, alguém vai tentar me matar, alguém vai mentir para mim. A vida inteira é debaixo do medo, do temor de decepções. Medo do maligno, porque eu não sei o que são estas coisas. Estava conversando com uma moça que veio de uma padaria, que veio de uma determinada região do Brasil, veio para São Paulo. E ela dizia que cresceu num determinado lugar, no interior rural, e quando era criança ela via certas coisas e apareceu imagem no armário, isso e aquilo, ela vivia no medo, terror. E eu tentando explicar para ela o que diz a Bíblia, olha, isso não são almas que estão aparecendo, isso são demônios. E ela fugiu. Talvez eu fui um pouco precipitado, precisaria ter explicado a doutrina primeiro. Você percebe? Se eu não conheço a palavra de Deus, eu estou na escuridão. Eu não entendo que há um Criador e que há um diabo que se revelou e seus anjos e tudo mais é nada mais. Não existe espíritos disso, espírito da água, espírito daquilo, espírito debaixo da lama, debaixo da árvore aqui, embaixo do armário. Não, queridos amigos. Ó Deus, ou maligno que nos observa e nos afasta da verdade, se eu não conheço Jesus Cristo na palavra, a minha vida será vivida debaixo do estigma do medo da morte, da decepção das pessoas e de governos, e do medo de estar enganado espiritualmente. Como eu posso saber que essa religião, este caminho me leva a Deus? Eu não sei. Eles dizem, são boas pessoas, eles fazem isso e aquilo. Oh, queridos amigos, é por isso que nós precisamos do manual de Deus. É por isso que nós precisamos que Deus nos diga qual é o caminho que conduz a Ele. Foi isso que Ele fez. Ele enviou a luz, o seu Filho amado a este mundo, o Salvador Jesus Cristo. Se você está no escuro, bem, você está tateando, não é? Em uma direção, e você fica ansiando por alguma coisa, um brilhozinho ali que te dê o formato de alguma coisa, você se localiza, estou próximo da porta, eu vi ali o canto dela, ou aquele objeto, você fica desejando, não é? Alguma coisa que te dê, qual é a direção, onde é que eu vou, é para lá, é para cá. Assim, sem Cristo, sem o Evangelho, sem a verdade de Deus, você conseguirá andar nesta vida com a pequeníssima luz da intuição humana. Olha, eu sinto que isso é muito bom. Eu sinto que esta direção, deixa o teu coração te levar. Vai, parece que isso aqui, estou sentindo que esse é algo bom. Oh, queridos amigos, aí vem a palavra de Deus e diz assim, o coração é enganoso. O coração, ele diz mentiras para a mente, para que você creia e siga nesta direção. E assim, ser guiado pela opinião e a imaginação das pessoas, ser guiado pelos psicólogos e artistas, homens e mulheres como você e eu, ser guiado em questões profundas e grandes, pessoas que não conseguem discernir entre a mentira e a verdade em questões espirituais. É claro que não, porque a verdade está aqui. Se eu me aparto dela, eu não tenho a verdade. E assim a minha vida é como um cego sendo guiado por outro cego. Desta maneira você será enganado por falsas luzes, falsos mestres. Recebi um e-mail de uma pessoa dizendo, como eu posso saber que este homem é um falso profeta? E ali tinha um vídeo dele, ele dizia umas coisas, quão óbvio, né?
Em 2 segundos você percebe que é um falso profeta. Mas aquele rapaz que enviou o e-mail não conseguia entender se era ou não era. Eu estou indo lá, ele fala coisas maravilhosas. Você está à mercê de charlatões, de enganadores, de pessoas que irão se aproveitar da tua boa fé, dos teus recursos, do teu tempo e ser explorado. E no final descobrir que foi enganado. Viver no escuro sobre questões espirituais, guiado por falsas luzes, por falsos mestres. Aqui está o verdadeiro mestre, a luz, o caminho. Fala-se muito sobre luz, não é? Satanás se veste como anjo de luz e os seus discípulos falam muito sobre luz. Luz, buscar a luz e a luz e a luz. São falsas luzes, são falsas, queridos amigos, porque a verdadeira luz está aqui. Você percebe? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem poderia ter proferido essas palavras senão o Senhor Jesus Cristo? Se alguma outra pessoa, homem ou mulher, criador, líder de uma religião, disser isso, eu sou a luz, eu sou o caminho, isso será apenas um teatro. A pessoa pode dizer, mas não tem qualquer capacidade ou poder para isso. Um homem vestido num uniforme religioso, com uma conversa interessante, pode dizer para você, meu amigo, filho, eu perdoo os teus pecados. Ele pode dizer isso, mas ele não tem o poder para isso. Somente o Senhor Jesus tem. Ele é a luz, Ele é o Filho de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida. Somente o Senhor Jesus Cristo pode perdoar, salvar, apagar a culpa, remover a culpa do pecado. Bem, queridos amigos, qualquer outra pessoa proferindo essas palavras seria arrogância e mentira. Somente Jesus poderia proferir isso. Por quê? Porque somente Ele conhece o teu futuro. Se você vai em busca de alguma pessoa para descobrir o futuro, não é? Tem tantos aqui no Brasil, não é? Leitores de mão, leitores de búzios, leitores de pedras, de fígado, não sei daqui. Ele não te dirá, ele te enganará. Ah, mas acontecer, claro, porque Satanás trabalha com esta pessoa. E Satanás pode fazer as coisas acontecer para bater exatamente com o que o servo dele disse. Mas ele não pode te dizer o futuro. Ele não pode te dizer, querido amigo. Só Cristo é o Senhor da história. Ele tem o tempo em suas mãos. E o passado e o presente e o futuro Ele conhece como uma coisa só. Somente Ele pode te dizer o propósito da vida e o significado da vida. Ele é a luz que ilumina. E assim, queridos, se é Ele que pode fazer isso, então entenda isso. Somente o Senhor Jesus Cristo pode conduzir você à paz com Deus e à certeza de vida eterna. Ele é a luz enviada por Deus. Se você não tem em tua vida Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, você, não quero lhe ofender, você permanece em trevas, na obscuridade, na ignorância espiritual. E quem anda na escuridão não pode depender de ninguém além de si mesmo. Você estará sozinho para andar na vida. Você estará sozinho para tomar decisões grandes e sérias, sem Cristo, sem sua palavra. Não é terrível? Você estará sem Deus no mundo e pense você terá que encarar o teu Criador sem um advogado ao teu lado, sem um amigo no céu, sem alguém que intercede por você diante do trono de Deus. Você está sozinho neste mundo, sem o Senhor Jesus Cristo. Então, sozinho, se apresentar diante de Deus, o juiz de todo o universo, que conhece a mente, o coração, os pensamentos, o passado, tudo o que nós fizemos, falamos e pensamos, sem ninguém em meu favor. Sem Jesus eu estou perdido, eu estou condenado. Querido amigo, nesta noite, eu não posso fazer nada por tua alma, além de te encaminhar a esta verdade. Eu não posso estender a minha mão sobre a tua cabeça e te abençoar como se algum poder saísse pela manga e fosse para você e perdoar o teu pecado. Não foi dado a ninguém este poder, a nenhum homem. Somente o Senhor Jesus Cristo foi autorizado, alcançou o direito e os méritos para perdoar pecados, para representar pecadores diante do Pai. Eu preciso dele. Você necessita de Cristo Jesus. Observe estas coisas. Versículo 12, perdão. A segunda parte.
Quem me segue, diz o Senhor Jesus Cristo, não andará em trevas, mas terá, observe, terá a luz da vida. O que é a luz da vida? Luz da vida é vida de verdade. Isso é a luz da vida, é o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de luz. Sem Cristo eu estou no reino do diabo. Sem Cristo Jesus, se eu não sou um filho de Deus por meio de Jesus Cristo, eu permaneço um filho do maligno. Não há meio termo na palavra de Deus. Mas pastor, todos são filhos de Deus, não é o que a Bíblia ensina? Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um único filho, unigênito, único gerado, este é Jesus Cristo. Alguém pode tornar-se uma filha, um filho de Deus pela adoção através de Cristo Jesus. E quando eu tenho a Cristo, eu sou trazido para Deus, feito um filho, uma filha de Deus. A luz simboliza vida na Bíblia. E em nosso meio também nós dizemos, fulano de tal veio à luz, deu à luz, vida. Ir a Cristo em arrependimento e fé, encontrar vida. Vida na alma, a vida eterna. Mas a vida eterna ela começa aqui, deste lado do céu. Não é algo que nós iremos experimentar somente lá. Vida eterna inicia aqui, perdão de pecados. Saber que as minhas orações são ouvidas, que Deus me conduzirá e me guardará até o final e que eu tenho um relacionamento com Ele como um filho, tudo inicia aqui. A vida eterna tem início aqui. E o que é a vida? O que é a vida eterna? A luz define. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Pai, e a Teu Filho que Tu enviastes. Somente a Bíblia revela estas coisas. Uma pessoa pensando sobre a luz, não é? Quanta coisa ela significa? A luz significa alegria. Você abre a janela num dia depois da chuva e não é belo? Os passarinhos cantando, a luz. A luz faz florescer. Ela abre as flores, é a luz que abre as flores. Sabia disso? Que dá capacidade para flores desabrochar e abrir. É quando nós encontramos o Salvador. Aquele potencial humano, aquele elemento de Deus que a sua imagem moral, que foi torcida e pervertida em nós pelo pecado, é recuperado em grande forma. Embora nós estamos aqui neste corpo do pecado, estas flores e frutos começam a brotar em nós. E aquela pessoa mesquinha, de repente, se torna uma pessoa tão bondosa. E aquele homem explosivo se torna uma pessoa de grande autocontrole. A luz traz estas coisas. E aquela pessoa dominada por um pecado X ou Y, de repente, vence e se torna uma pessoa tão transformada. Eu tenho conhecido pessoas que a sua conversação é tão torpe, era tão torpe, de 10 palavras, 3 era alguma imundice. E na conversão essas pessoas se tornaram tão diferentes, tão surpreendente, não é? E havia pessoas que eram pessoas tão temperamentais, orgulhosas, em outras palavras, se tornaram pessoas tão mais fortes, e pessoas sujas se tornaram pessoas limpas. A luz faz isso, o perdão, porque na conversão Ele envia o seu Espírito para habitar em uma vida. Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador. Quando uma pessoa é salva, ela descobre um mundo totalmente novo. Ela descobre o propósito da vida. Deus lhe mostra isso. Você começa a entender por que as pessoas são como elas são, se comportam como se comportam. Sem a explicação da palavra de Deus, nós estamos ao bel prazer das explicações da mídia, do vizinho e da nossa intuição. Falsas luzes, amigos. Me é dado, na conversão, uma imensa promessa. Essa promessa me é dada quando eu vou a Cristo para a salvação. Me é dito, me é dada esta promessa, que ao final, no último dia da minha jornada, quando eu terminar os meus dias aqui, eu terei um lugar em um novo mundo, em uma nova cidade que não necessita de sol, mas que a luz resplandece direto do próprio Salvador, que será a luz deste novo mundo. Não é maravilhoso? O Senhor Jesus Cristo será a luz na eternidade também. Ele é a luz da vida.
Ouça essas palavras, permita que elas reverberem em tua alma com poder. Eu sou, diz o Senhor, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Terá. É definitivo, não é? É o mesmo que o Evangelho ele se repete de muitas e muitas maneiras. Aqui nós passamos muito apressadamente. Observe que ele diz, como isso reverbera outros textos e declarações de Cristo: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o mesmo que dizer, quem crê em mim terá a vida eterna. É o mesmo que dizer, quem crê em mim os seus pecados são perdoados. É o mesmo que dizer, quem crê em mim passou da morte para a vida. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida, terá o céu garantido. E naquele dia final não será banido da presença de Deus para as trevas exteriores, para a condenação. Aquele que me segue, disse Jesus, não andará em trevas. Você percebeu algo interessante aqui? Está no condicional, aquele que me segue não andará em trevas. Você sabe que é seguir alguém, seguir algo, não é? É uma ação. Aquele que me segue não andará em trevas. Uma ação envolve a vontade, um desejo, um senso de uma necessidade. Bem, essa é a pergunta. Você possui este senso de necessidade espiritual, de que você precisa ainda de perdão? Isso te impulsiona a ir ao Senhor Jesus Cristo. Este é o condicional. Aquele que vier a mim, quem crê em mim, tem a vida eterna. Meu amigo, ainda que você não sinta isso, você deve dizer em oração ao Senhor: Senhor, ajuda-me a entender estas coisas. Ajuda-me a compreender estas coisas. A minha consciência foi cauterizada por tantos anos de pecado, longe de Ti. Você deve seguir mais do que acreditar. Ele não diz, aquele que acredita em mim terá a luz da vida. Não, aquele que vem a mim, quem me segue. Algo muito importante aqui, eu devo concluir. É condicional. Seguir a Jesus não é meramente crer em Jesus. Seguir a Jesus quer dizer obedecê-lo. Como eu posso seguir alguém se eu não obedeço e tê-lo como Senhor? E o que ele diz? O que ele declara? Ele diz que nós somos pecadores e nós devemos confessar os nossos pecados, porque Deus, o Pai, é fiel e justo, porque Jesus já morreu para perdoar. Crer é isso, querido amigo. Andar com Ele, ir a Ele. E observe, ele não diz, aquele que andar no cristianismo, aquele que andar na minha igreja terá luz. Não, aquele que me segue é ir a Cristo. Não é se tornar religioso, é ir ao Salvador. Você já foi a Ele pessoalmente como alma necessitada, em oração, clamou por misericórdia, dirigiu-se a Ele pessoalmente, pedindo por perdão. Aquele que me segue, diz o Salvador. Bem, o que está envolvido em seguir ao Senhor? Envolve uma entrega completa, é claro. Envolve abandonar todos os outros senhores e ter a Jesus somente como Salvador. Envolve abandonar qualquer outra pessoa, senhora, santo, bispo, pastor, e confiar somente no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Aquele que me segue. Ele não disse, aquele que segue os meus discípulos e a minha igreja, aquele que segue a minha mãe, aquele que segue o meu pai, aquele que me segue. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isto envolve uma entrega. Isso envolve recebê-lo em tua vida como Senhor e Salvador. Isso envolve ir a Ele como um pecador, porque Ele é Salvador, aquele que me segue. Em determinado momento ele diz, se alguém quer vir após mim, me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz? É a mesma que Ele tomou. Mortificação, ir ao Salvador, morrer para este mundo, para esta vida, para viver para o Senhor. Aquele que me segue, seguir a Jesus, tem a vida eterna. Para onde Ele vai, os judeus diziam, nós não sabemos para onde tu vais, mas aquele que conhece a Cristo sabe, porque o segue. E onde eu estiver, disse o Salvador aos seus discípulos, vós estareis também. Não é maravilhoso como tudo está de acordo na palavra de Deus? Para onde foi Jesus Cristo que você o siga? Bem, primeiro Ele foi para a cruz.
E é ali que você o encontra. E então ele subiu para a glória eterna. E para ali você o seguirá. Seguir a Jesus, vir ao Salvador. Aquele que me segue não andará em trevas. Primeiro a cruz, depois o céu. Primeiro arrependimento de pecados, confiança, entrega completa ao Senhor. Então certeza de vida eterna. Querido amigo, querida amiga, por que permanecer ainda nas trevas se Jesus Cristo é a luz, o caminho? Você tem diante de ti uma escolha a ser feita. Escolha a vida, escolha Cristo. Deixe de lado a crendice, as religiões, escolha o Salvador, busque-o, se aproxime dele. Venha a ele, ele se revela de uma maneira tão clara, tão singela, tão direta na palavra de Deus. Ele te chama. Você tem compreendido estas coisas? Se você compreendeu algo da verdade de Deus. Isso foi revelado na palavra de Deus. Mas eu te pergunto, isto moveu a tua alma, um desejo de perdão e de reconciliação com teu Criador? Aquele que me segue, vontade, isto é, levantar-se do estado em que eu me encontro e ir a Cristo. Deixar de lado todas as demais vozes e ir ao Salvador. Os teus olhos já foram abertos, você já sentiu o peso e a mancha e o estrago que o pecado fez na tua vida, você está consciente destas coisas. Então ele diz, eu sou a luz, a luz, a luz do mundo. Você deve buscá-lo. É tão claro, é tão simples. Eu não quero confundir nem estragar, porque os símbolos são tão simples e perfeitos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio de salvação. E talvez, há sempre um perigo mental, psicológico, quando nós ouvimos uma pregação numa igreja. Nós estamos tão acostumados às telas de internet. Nós agimos às vezes como se esse pregador e esta palavra estivessem do outro lado da tela e isso não estivesse falando pessoalmente a mim. Eu posso deixar de lado e desligar e ir embora. Oh, meus amigos, nós estamos aqui neste prédio, é o terceiro prédio que aloja a igreja, que acomoda a igreja. Um dia nós estávamos numa pequena sala, havia luzes, haviam pessoas, havia barulho de ônibus, estávamos lá, era uma realidade. De repente nós estávamos em outra, mudamos. Então, alguns anos passaram e nós estamos agora aqui. Você está entendendo? Você está aqui agora. Mas em pouco tempo você estará na presença do teu Criador. Será tão real quanto aqui. Da mesma maneira como nós saímos daquele lugar e passamos para cá numa outra realidade, ou melhor, a mesma realidade em outro lugar, você entrará na presença de Deus. Não fique imaginando que alguma coisa, isso, aquilo, não sei, está declarado aqui. Será assim, consciente. Você terá a mesma percepção que você tem agora, a mesma consciência. Você lembrará destas coisas e talvez deste dia. Ouça a voz do Salvador. Ouça a voz, se Ele fala a tua alma, hoje é o dia, antes que a luz se apague. A luz deste mundo se apague para você. E você tenha que subir à presença do teu Criador. Ore a Ele, confesse, peça misericórdia e salvação. E Ele não rejeitará. É uma promessa dEle. Ele é a luz, Ele não pode mentir. Creia nele e se entregue a Ele. Vamos orar juntos.